Bem, nós estamos chegando ao final da parábola do filho pródigo. Nós vamos hoje para a quarta fase da parábola. Começa no versículo 25. O texto diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós vimos lá a primeira fase: o filho sai de casa, vai para uma terra distante, chamamos aquilo de caminho do pecado. Vimos depois a segunda fase: na terra distante vem a pobreza, a miséria, os recursos acabam e o filho cai em si e ele volta para casa, e nós chamamos isso de caminho do arrependimento. Chegando em casa, o pai o vê de longe, vai encontrá-lo, o abraça, o beija, manda vesti-lo, calçá-lo, botar anel no dedo, manda matar o novilho cevado, e nós chamamos isso de caminho da restauração. E agora está rolando a festa, e o irmão mais velho que estivera fora chega no final do dia, cansado, e ele vê aquela multidão de gente, pessoas, festa, luzes, músicas, e ele se informa do que está acontecendo. E o servo diz: o seu irmão, aquele que foi embora há tantos anos, voltou bem, está com saúde, e seu pai ficou feliz, mandou matar o novilho cevado para celebrar. Caramba, isso é motivo de alegria. Imagine se o seu irmão saiu de casa, ficou 10, 15 anos fora, e você tem notícia de que ele estava na miséria, na pobreza, e agora ele volta. Aquele irmão deveria ficar feliz com isso, ele deveria entrar feliz, saltitante: cadê meu irmão? Quero vê-lo, quero abraçá-lo, vem cá, quero dar um beijo em você. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou triste, ficou amargurado, ficou indignado, e aí não queria entrar dentro de casa, deu crisezinha, e aí o pai, então, sabendo o que estava acontecendo, sai de casa e ele vai lá para fora, e ele começa a conversar com o filho, e o texto diz que o pai procurava conciliá-lo. A volta do filho mais novo, a atitude do pai em perdoá-lo e restaurá-lo criou uma crise na família, um conflito. Agora o filho mais velho está aborrecido e o pai procura conciliá-lo. E eu queria chamar esse quarto caminho de o caminho da conciliação. Bom para vocês, que trabalham com isso? Caminho da conciliação. E o caminho da conciliação, ele revela, em primeiro lugar, um filho escravo. Filho escravo. O filho está dentro de casa, mas ele vive como um escravo. E ele próprio revela isso quando ele diz: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso é um discurso do quê? De um empregado falando para o seu patrão, de um servo falando para o seu senhor. Há tantos anos que eu te sirvo. Filho não serve pai e mãe, E nunca transgredi uma ordem tua, tratando o pai como se a ordem do pai fosse a ordem de um senhor e ele fosse apenas um escravo. E o pai rebate a atitude, o discurso do filho, dizendo: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes pessoas vivem numa relação que não é relação de pai e filho. E principalmente na nossa relação com Deus, muitas vezes nós vivemos essa relação que não é uma relação de pai e filho. Aquele filho vivia dentro de casa, mas a relação dele era uma relação de servo, era uma relação de escravo. Ele não se entendia como filho dentro da sua própria casa. Mas em segundo lugar, nesse caminho da conciliação, ele não revela apenas um filho servo, um filho que vive como escravo, mas em segundo lugar revela um filho amargurado, um filho cheio de indignação, um filho insatisfeito com aquela atitude do pai. Ele diz para o pai: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado.
Perceba a ênfase nas palavras, no discurso do filho que ficou em casa. Ele não trata o filho como irmão. Ele não diz, vindo esse meu irmão. Ele diz, vindo esse teu filho. Ele é teu filho, não é meu irmão não. Eu não reconheço como irmão. Esse teu filho que pegou os teus bens, os nossos bens, os meus bens e desperdiçou com meretrizes. E aí você manda matar para ele o novilho cevado. E aí ele comete vários erros, né? Primeiro, não reconheceu aquele moço como irmão dele. Segundo, faz um julgamento que ele não sabe se é verdade ou não. Ele não estava lá, não sabe que ele desperdiçou o dinheiro vivendo dissolutamente, é verdade. Agora, se foi com meretriz, você não sabe. Pode ter desperdiçado de outro jeito, com bebida, com drogas. Mas ele faz um julgamento que, por ouvir dizer. E em terceiro lugar, ele diz, tu mandasse matar para ele. O pai não mandou matar o novilho cevado para ele. Mandou matar por causa dele. É diferente. Eu não estou matando para o Tiago. Mas por conta de tudo que aconteceu, eu mandei matar o novilho cevado. E aí o pai novamente responde à indignação do filho, dizendo, meu filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, olha que legal, né? Ele chama de teu filho. E agora o pai diz, não esse meu filho, mas ele diz, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como que dizendo para o filho, meu filho, abre os olhos, abre esse coração, perceba a besteira que você está falando. Meu filho, ele é teu irmão. Ele tem os mesmos direitos que você. Ele é sangue do meu sangue, ele é sangue do seu sangue. Abre esse olho, abre esse coração. Esse teu irmão estava morto, reviveu. Você não percebe quanto isso é grande? Será que a sua mente é tão pequena? Será que o teu coração é tão egoísta para que você não perceba a grandeza desse momento? Era necessário que a gente fizesse festa, porque o seu irmão, morto, reviveu, perdido, foi achado. E o que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? A parábola começa lá no versículo 1 do capítulo 15 e diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este come com pecadores, recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida e conta a parábola do filho perdido. E Jesus conclui a parábola dizendo que estava mais perdido o filho que ficou dentro de casa do que o filho que saiu de casa e foi para o mundo. Porque o que saiu foi para o mundo, se desperdiçou, se arrebentou, mas lá na miséria ele caiu em si. Ele se conscientizou, reconheceu o amor do Pai, reconheceu o seu pecado, voltou para casa, pediu perdão, se humilhou diante do Pai. O Pai o recebeu, o perdoou, o restaurou e fez uma festa, um banquete. E Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus, concluindo esta parábola, vocês que ficaram no reino, que estão dentro do reino, estão mais perdidos, vivendo como escravos, vivendo com indignação e com amargura no coração, do que os publicanos e pecadores que eu os recebo e como com eles. Porque eles reconhecem que são publicanos e pecadores e se arrependem. E vocês, cheios de orgulho, querem viver pelas obras, há tantos anos que te sirvo, querem viver, querem ser aceitos pelos méritos, quando na verdade vocês devem ser aceitos pela graça, pelo perdão do Pai, e não pelos méritos próprios. O filho que voltou disse, já não sou digno, sou miserável. O que ficou se achava digno, mas ele era tão indigno quanto o que saiu e voltou arrependido. Como terminou a parábola? Não sei. Fizeram as pazes? Não sei. Esse é o grande conflito do ser humano. E me parece, que infelizmente nós seres humanos temos mais prazer na desgraça do outro do que no sucesso deles. Em todas as áreas. Pessoal, familiar, profissional, espiritual, moral. Infelizmente, dá uma sensação de mais prazer quando a gente ouve dizer que alguém caiu do que alguém foi promovido. Porque quando isso acontece, muitas vezes a gente pergunta, por que ele e não eu? Quem é o QI dele lá dentro? Como que dizendo, essa promoção foi muito mais uma politicagem do que competência. Não é isso? Infelizmente é assim que nós somos.
Mas o que Jesus quer que nós aprendamos? Primeiro, Ele quer que nós entendamos que nós estamos no reino pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. E que dentro do reino temos que viver como filhos e não como escravos. E que uma vez filhos, devemos ficar felizes quando outros filhos são restaurados, são transformados e são trazidos novamente à presença do Senhor. E não ficarmos tristes e indignados porque Jesus prega e vidas de tantos lugares e de tantas situações são mudadas pelo poder do Evangelho. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. E o próprio Cristo diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Que Deus aplique estas verdades, esses caminhos todos ao nosso coração e que essas verdades fiquem gravadas em nós, na nossa vida, e que assim vivamos como filhos de Deus para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por Tua palavra, por esta parábola tão linda e pelas lições preciosas que ela nos ensina. Obrigado por tudo isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.